Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Neste vídeo eu gostaria de falar algo sobre a Bíblia, ou seja, a palavra do Senhor. Dia da Bíblia Sagrada. É impressionante que em todos os cultos que se comemora, é lido como a Bíblia ela foi escrita, quem foram os autores, os primeiros materiais em que ela foi escrita, quem eram os escribas, qual o período em que ela foi escrita, quando ela foi impressa, foi feita a sua impressão a primeira vez por Johannes Gutenberg, quando ele inventou a imprensa, os tipos, e depois ele é ensinado, todos os cultos em que se comemora o dia da Bíblia, é relatada essa mesma história. Ou seja, praticamente todos já estão cientes dessa história ou dessa narrativa a respeito da Bíblia, esclarecendo como esse livro chegou até nós, esse livro tão maravilhoso. Mas eu não quero hoje me ater nos detalhes históricos de como ela foi escrita, por quem ela foi escrita, o período que ela foi escrita, quando ela foi impressa. Não, eu vou meditar a respeito do seu valor. Eu acho que é mais interessante em mostrar o valor deste livro para nossas vidas. Claro, é interessante expor os fatos históricos que está por trás deste livro tão maravilhoso. É interessante, eu acho interessante, é bom esclarecer. Mas eu acho que as pessoas já sabem muito bem a respeito deste livro tão lindo e maravilhoso. Mas uma coisa é saber valorizar este livro na sua essência. E quando a leitura deste livro maravilhoso é negligenciada, quando a leitura passa a ser algo trivial em nossas vidas, o que pode causar? Qual é o prejuízo espiritual que pode trazer, as consequências danosas em nossas vidas, quando nós não atentamos para as profecias, para os ensinos deste livro maravilhoso que é a Palavra de Deus. Eu gostaria de ler lá no livro em Reis, segundo livro dos Reis, está lá no capítulo 20, era bom ler o 22 e também é bom ler o 23. Neste período, vou somente descrever o histórico, o pano de fundo histórico em que o livro dos reis foram escritos, ou os livros, porque são dois livros. Claro que anteriormente não era dessa forma, mas hoje temos dois, primeiro e segundo. Temos crônicas também, primeiro crônicas e segundo crônicas, são dois livros. E estes dois livros que hoje nós temos, conforme a nossa divisão, dos 39 livros do Antigo Testamento, ele foi escrito no contexto da monarquia de Israel. A monarquia de Israel, ela começou por volta, não são datas exatas, porque nós não temos um calendário fiel, não temos, mas são datas aproximadas, entre o ano 1050, a monarquia, e o ano 586 antes de Cristo. Começou com Saul e terminou com a divisão das tribos de Israel. Ou seja, 10 tribos do norte e 2 tribos do sul. Com as tribos unidas, nós tivemos
Saul, Davi e Salomão. Foram 3 reis. Um bom, que é Davi. Não foi bem o seu governo, que é Saul. E Salomão não foi tão bem assim, porque em algum momento da sua vida ele deixou a desejar. Então vamos dizer assim, o reinado dele foi mais ou menos. Davi sim, foi um reino muito próspero, apesar de Salomão ter construído o templo com toda a sua glória, mas ele terminou a sua carreira assim, de uma forma não muito agradável aos olhos do Senhor, devido ao casamento misto com outras mulheres. O fato é que, após a morte de Salomão, o reino foi dividido. Ao norte ficaram as 10 tribos e ao sul ficaram 2 tribos. Ao sul ficou Judá e Benjamim. E ao norte ficaram as demais tribos, as 10 tribos. E impressionante que, tanto no reinado do norte como do sul, passaram-se aproximadamente 20 reis. 20 reis do norte, 20 reis do sul. Todos os reis do norte foram péssimos, por isso o cativeiro veio primeiro, isso por volta do ano 722, quando a Síria veio, sitiou a região, levou todo mundo cativo para a Síria. O último rei foi Oséias, também não foi um bom rei. As 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, elas começaram com Reoboão, filho de Salomão, e elas terminaram com Zedequias por volta do ano 586. E claro que nas 2 tribos do sul passaram homens que foram fiéis a Deus, como rei Asa, rei Josafá. Joás foi mais ou menos, Amazias também, Uzias começou bem, mas teve alguns altos e baixos no seu reinado. Jotão, Ezequias foi um bom rei, e Ezequias ele governou do ano 715 ao ano 686. Aí depois de Ezequias veio o rei Manassés. O rei Manassés ele governou muitos anos, 55 anos, e durante o período do reinado de Manassés, a coisa ficou terrível. Após o Manassés veio o rei Amon. Este governou somente 2 anos. Isso você pode ler lá, 1º Reis, 2º Reis, está lá a história registrada. Depois, os demais reis depois veio Josias. Este Josias foi um rei, assim, tremendo. Ele trouxe uma restauração espiritual para as 2 tribos do sul, ou para o povo judeu que vivia naquela região, porque as 10 tribos do norte foram levadas cativas e elas se dispersaram entre as nações. E o Josias, ele governou 31 anos, ele foi do ano 640 ao ano 609, e o rei que foi bom antes dele foi o rei Ezequias, 686. Então passaram aproximadamente aí 40 anos entre o rei Ezequias e o rei Josias. Os 2 reis que ficaram entre o Ezequias e Josias foram péssimos. E veja bem, quando Josias ele assumiu o trono ali de Judá, veja bem, a situação estava crítica, a ponto de ser necessário uma reforma na casa do Senhor. No capítulo 22 do 2º livro dos Reis, diz assim, 22, versículo 8: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escriba Safã, ele disse dessa forma: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos
contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos do que dirigem a obra e tem o seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão, a palavra aqui hebraica é safar. Safar é escriba, escrivão é escriba. Ao escriba Safã, ele disse ao rei, ele relatou mais o escrivão Safã, o rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã, naquele momento, quem encontrou o livro foi o Ilquias, e ele entrega para o escriba, que era Safã. E o Safã, ele traz o relatório ao rei e fala assim: olha, além disso, rei, nós já contamos as ofertas que estavam lá, e nós encontramos algo lá também. Nós encontramos um livro, e eu vou ler este livro. E após o escriba Safã ele ter lido o livro diante do rei, está no versículo 11, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Rasgar aqui as vestes é um sinal de dor por não ter cumprido a ordem ou as ordens ou os mandamentos do Senhor. Doeu o coração dele. Agora veja bem, aqui o estado espiritual que estavam ali em Judá. O livro da lei do Senhor já tinha sido perdido, porque ninguém mais queria saber de ler os mandamentos do Senhor. E quando Josias, ele ouve os relatos e olha para aquele cenário caótico que estava ali, ele rasga as suas vestes num sinal de dor extrema, porque ele contemplou que todo o povo, desde os sacerdotes, ninguém mais estavam cumprindo a ordem do Senhor. E vamos ler agora como estava o quadro espiritual ali das duas tribos do sul que haviam ficado, que posteriormente seriam levadas cativas também. Veja bem, então, eu vou ser sintético, você pode continuar lendo o restante do capítulo 22, e agora eu vou para o capítulo 23. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo que é Astarote, é uma divindade feminina e era cultuada ali pelo povo judeu, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles até ou para Betel. Betel quer dizer casa de Deus, Beit El, ou seja, casa de Deus, é o significado no original hebraico. Versículo 5, vamos ver como estava o quadro espiritual de Judá por ocasião do início, do reinado de Josias, quando ele começa a fazer uma reforma ali no templo e traz também um despertamento espiritual. Também destituiu o sacerdote que os reis de Judá, quais os reis? Os reis Manassés e Amon, os dois tinham o quê? Colocado sacerdotes idólatras. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas. Pode ver que no versículo anterior que fala exércitos do céu, e aqui ele fala quem são exércitos do céu: o sol e a lua e os demais planetas, e
todo o exército do céu. Ele faz uma redundância. Todo o exército do céu é composto de quê? Sol, lua, planetas e estrelas. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo. Novamente, aqui ele está relatando a respeito de Astarote, que era a deusa feminina cananita, que era responsável pela riqueza, pela fortuna e também pela felicidade. Parece que nós estamos vivendo nesses dias o Deus da fortuna, ou Deus do dinheiro, e o Deus da felicidade, da realização, da autopromoção. Parece que nós estamos vivendo nestes dias. A pessoa está mais preocupada com a fortuna, com a riqueza, com a felicidade própria, do que a sua vida espiritual. Eu acho que nós estamos vivendo praticamente os mesmos dias de Josias. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém até o vale do Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. E não para por aí, não para por aí. É impressionante como um abismo chama outro abismo. Impressionante. Veja bem, versículo 7 do capítulo 23. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam aonde? Nas ruas de Jerusalém? Na entrada de Jerusalém? Não. Estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para a deusa Astarote, que é a deusa cananita, também da fertilidade. Então essas mulheres, quando prostituíam na casa do Senhor, elas achavam que estava prestando um serviço à divindade. Veja aonde chegou o estado espiritual de uma nação. É impressionante quando as pessoas se distanciam da palavra de Deus, como é que torna o quadro espiritual deste povo, desta pessoa ou desta nação. Versículo 8. A todo sacerdote trouxe da cidade de Jerusalém, de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. E prossegue aí os demais atos que foram feitos. Então, vocês podem ver que como estava caótico o estado espiritual de Judá por ocasião do reinado, ou do início do reinado do rei Josias. Por que o povo havia distanciado do Senhor de uma forma assustadora? Porque em tão pouco tempo, havia se passado aproximadamente 40 anos aproximadamente, que havia se passado, e o povo já tinha mergulhado em uma negridão espiritual. Por quê? Porque negligenciaram o estudo da palavra de Deus. Ou seja, a lei de Moisés não eram lidos. Mas o Pentateuco, porque neste período ainda estavam sendo escrito a antiga aliança, estava sendo formado o cano do Antigo Testamento. Provavelmente o que era lido aqui era a lei de Moisés, ou seja, o Pentateuco, ou seja, os 5 livros escritos por Moisés. E quando não era lido, o povo se distanciava dos caminhos do Senhor. Eu creio também que nós estamos vivendo esses dias. As pessoas estão se distanciando da palavra de Deus. Nós temos hoje dezenas de Bíblias em várias versões, Bíblias de estudo, estudo pessoal, Bíblia da mulher, Bíblia pastoral, Bíblia do pastor e etc. São N Bíblias que existem hoje no mercado. Mas nós estamos vivendo em dias em que as pessoas, apesar
de possuírem um exemplar da Bíblia Sagrada, elas são analfabetas no que se diz respeito ao conhecimento das Escrituras e da sua essência. Elas têm o exemplar, mas não dedicam as suas vidas em conhecer este livro. Então eu creio que nós estamos vivendo dias piores aqueles que foram vividos pelos povos dos dias do rei Josias, do rei Amon e do rei Manassés. Claro que Josias, logo que ele ficou sabendo de tudo isso, ele promoveu uma grande reforma, um grande despertamento, mas a angústia que o pecado destes dois reis anteriores causaram ao Senhor foi tão grande que o juízo que Deus já tinha determinado, ele não retirou. Após a partida de Josias, Deus executou o seu juízo e o povo de Israel, o povo, as duas tribos, a casa de Judá, ela foi levada cativa para o Império Babilônico. E de lá voltaram alguns e outros nunca mais voltaram para Jerusalém. E eu creio que nós estamos vivendo dias piores, porque hoje temos milhares e dezenas de exemplares da Palavra de Deus em vários idiomas, mas as pessoas ainda não estão importando em dedicar ao estudo sistemático da Palavra de Deus. Esta é a mensagem que eu deixo para o dia da Bíblia. Que Deus em Cristo o abençoe.